Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira, da MF Professora Maria de Melo, São José dos Campos, e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre equações do segundo grau. É uma introdução a um tipo de equação que nós chamamos de equação do segundo grau, e nós vamos ver como aplicar os conhecimentos estudados até agora na resolução desse tipo de equação. Vamos lá? Antes da gente falar aí da equação do segundo grau, vamos relembrar aí o que são os números quadrados. Vocês estão lembrados disso? Tá? Porque a equação do segundo grau ela é chamada de equação quadrática e, no fundo, ela vai ter um pouquinho a ver aí com a ideia de raiz quadrada, tá? Que tem tudo a ver com os números quadrados. Então, o que a gente chama, né, em matemática de um número quadrado? O número quadrado é aquele número que seria, vamos dizer assim, a área de um quadrado, resultado da multiplicação de dois números inteiros, sendo que esses dois números inteiros são iguais, tá? Então, por exemplo, o 4 a gente fala que é um número quadrado porque ele é resultado da multiplicação 2 vezes 2. Então, aqui a gente tem um quadrado 2 por 2, tá? 2 vezes 2 igual a 4. Então, isso aqui nos remete à ideia de potência. 2 ao quadrado é igual a 4, tá? Então, a gente fala que o 4 é um número quadrado. E, consequentemente, né, como consequência, a gente pode afirmar que a raiz quadrada de 4, eu uso raiz quadrada para descobrir o lado do quadrado, tá? Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, tá? Nós podemos entender essas operações aí como operações inversas por enquanto, tá bom? Então, o mesmo acontece com o 9, que é igual a 3 vezes 3, com o 16, que é igual a 4 vezes 4, e assim por diante, tá bom? Tá bom, mas o que isso tem a ver com a equação, a ideia de equação de segundo grau? Então, para introduzir aí a equação de segundo grau, nós vamos partir de uma situação problema. Uma vez que nós já vimos o que é o lado do quadrado, o que é um número quadrado, nessa situação problema, nós vamos tentar descobrir o lado de um quadrado, tá? Vamos lá. Uma fazenda possuía 3 celeiros quadrados, com o mesmo tamanho de lado, para guardar arroz, feijão e trigo. Um celeiro para cada cereal aí. A área total utilizada é de 300 metros quadrados, ou seja, 300 metros quadrados é a área total dos 3 celeiros. Qual é a medida do lado do celeiro destinada para o armazenamento do arroz? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Primeira coisa, vamos tentar representar, vamos tentar desenhar, fazer um esquema para ajudar o nosso raciocínio, para ajudar a nossa compreensão, tá? Então, eu coloquei aqui os 3 celeiros quadrados, um para arroz, um para o feijão e o outro para o trigo, tá? Esses 3 celeiros, eles têm o mesmo tamanho, eles são idênticos, tá? E como eles são quadrados, eu sei que a base é igual à altura, a base desses retângulos, tá? Então, todos esses lados aqui são iguais, têm a mesma medida. E eu estou representando esses lados pela letra L, tá? Quero saber qual é a medida do lado do celeiro destinado para o armazenamento de arroz. O problema me deu alguma dica? Me deu alguma informação? Deu sim. Ele falou que a área total é de 300 metros quadrados, tá? O que é a área total? É a área dos 3 celeiros. Como que eu faço para calcular a área de um quadrado, turma? Um quadrado de lado L. Um quadrado de lado L, a área dele vai ser L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Então, para representar esse problema através de uma equação, eu poderia escrever a seguinte equação. L ao quadrado, que significa L vezes L, que é a área de um celeiro, mais L ao quadrado,
mais L ao quadrado, então olha só, são os 3 celeiros aqui, é igual a 300. Isso é uma equação, porque eu tenho uma igualdade, é uma sentença matemática, onde eu tenho a igualdade e tenho a incógnita, que é o valor desconhecido, é o L, tá? Que está representando o lado do quadrado, o lado do celeiro aí, tá? E é uma equação do segundo grau. Por que ela é chamada de equação do segundo grau? Porque a minha incógnita ela está elevada ao quadrado. O maior expoente da incógnita que aparece nessa equação é o 2. Então, por isso, essa equação ela é chamada de equação do segundo grau, ou equação quadrática. É um tipo de equação do segundo grau, tá? Vamos tentar resolver, então. Aqui, como são 3 celeiros, eu posso resumir aqui essa escrita da seguinte maneira. Em vez de eu falar L ao quadrado, mais L ao quadrado, mais L ao quadrado, eu sei que são 3L ao quadrado, tá? São 3 áreas iguais, são 3L ao quadrado. Vamos usar a ideia agora de operação inversa, tá? Então, para descobrir o valor de L ao quadrado, esse 3 que está multiplicando, a gente pode escrever ele do outro lado da igualdade, dividindo, tá? Então, L ao quadrado é igual a 300 dividido por 3. Ou seja, L ao quadrado, que é a área de um celeiro, vai ser igual a 100, porque 300 dividido por 3, então eu sei que esse celeiro de arroz mede 100 metros quadrados, a área, tá? Aqui o de feijão também mede 100, essa área, e aqui o de trigo também mede 6, para totalizar os 300. Mas quanto que é o lado desse celeiro para a área da igual a 100? Lembra do número quadrado que a gente falou agora há pouco? Então, para descobrir a medida desse lado, nós vamos usar a operação de raiz quadrada de 100. Ou seja, eu estou interessado em descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 100. Nesse problema, o número que multiplicado por ele dá igual a 100 e pode ser a medida ali do lado do terreno é o número 10, tá? 10 vezes 10 é igual a 100. Portanto, nós descobrimos a medida do lado desse celeiro destinada para armazenamento do arroz. Resolvemos o nosso problema. Professor, precisava ter escrito tudo isso daqui, ó, que o senhor escreveu? Gente, a ideia é essa. Claro que em muitas situações nós conseguimos resolver mentalmente, mas a ideia agora é que vocês comecem a se apropriar dessa escrita. Então, mesmo quem resolveu mentalmente, anota aí a equação, o passo a passo de como a gente está resolvendo, para quando você se deparar com problemas mais complexos, para que você consiga aí, a gente chama de modelar, né? Escrever esse problema na linguagem matemática. Então é importante que um aluno de 8º ano aí já esteja se apropriando dessa linguagem das equações, tá bom? Vamos ver então essa situação aí de uma equação do segundo grau num outro problema? Esse problema aqui é um problema onde eu tenho que descobrir um número desconhecido, tá? Olha lá, pensei em um número que o dobro do seu quadrado é igual a 32. Qual pode ser esse número? Será que só tem esse? Será que só tem um número? Pense em todas as possibilidades, tá? Então, primeira coisa, eu vou tentar escrever esse problema na linguagem matemática, tá? E se eu não tomar cuidado, eu acabo me embananando todo aqui. Porque tem o número, tem o dobro, tem o quadrado, tem o 32. Então, vamos lá. Pensei em um número. Como que eu posso representar isso? Um número eu posso representar pela incógnita x, tá? Que é um número desconhecido. Deu o que ele falou? Que o dobro do seu quadrado, tá? Então, é o quadrado desse número. Como que eu posso representar o quadrado de x? O quadrado de x, o quadrado de um número, é x elevado a 2, x elevado ao quadrado. Só que ele disse aqui que é o dobro do seu quadrado. Então, o dobro do seu quadrado, o dobro é multiplicar por 2. Então, é 2 vezes x quadrado, ou 2x quadrado, tá? Lembra que quando aqui a gente não tem nenhuma operação entre o número e a letra aqui da nossa expressão, aqui está subentendido uma multiplicação. Então, é 2x ao quadrado. E esse dobro do quadrado desse número
é igual a 32. Então, 2x² é igual a 32. Aqui nós conseguimos escrever a equação que representa esse problema. 2x² é igual a 32. O meu x está elevado à segunda potência, então essa é uma equação do segundo grau. Vamos resolvê-la? Vamos lá. Então eu tenho aqui a equação 2x² é igual a 32. Só que o que eu quero descobrir é o valor do x, que é o número desconhecido, tá? Então eu quero saber o valor do x, não do dobro do x. Então esse dobro aqui, esse 2 que está multiplicando o x², eu posso, na resolução da equação, passar ele dividindo ali, tá? Então eu vou ficar aqui x² é igual a 32 dividido por 2, a metade de 32, tá? Se o dobro do x² é 32, o x² é a metade de 32. Metade de 32 é 16. Então, agora aqui, eis a questão, né? Qual número que elevado ao quadrado é 16? Então, lembrando lá dos números quadrados, o primeiro número que acho que vem na nossa cabeça é o 4, né? Vocês pensaram no número 4? Se vocês pensaram no número 4, vocês não estão errados, não. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Mas olha só que tem uma provocação. Será que só tem esse número? Ou será que tem algum outro número que elevado ao quadrado também é igual a 16? Pense em todas as possibilidades. Então, quando ele fala aqui, pense em todas as possibilidades, eu não posso pensar só nos números positivos. Eu tenho que pensar também nos números negativos, né? Nos números racionais, aqueles números com vírgula, os números representados na forma de fração. Então, na verdade, eu vou ter dois números que elevado ao quadrado dá 16. Pode ser o 4, por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Mas pode ser também, gente, o menos 4. Então, esse tipo de equação, tá? Quando eu chego nesse ponto em que eu tenho que descobrir um número que elevado ao quadrado vai dar aquele resultado, eu sempre tenho que pensar que esse número pode ser um número positivo, mas ele pode ser também um número negativo. Por quê? Menos 4 vezes menos 4, na multiplicação de dois números negativos, o resultado também vai ser positivo. Também vai dar igual a 16. Então, aqui eu tenho duas soluções possíveis. O resultado pode ser 4 ou menos 4. Então, como que eu represento isso? Ó? Vai aparecer um símbolo aqui, na verdade são dois símbolos, tá? Que a gente agrupa eles em um só, que é o mais ou menos. Então, aqui, ó, esse número que elevado ao quadrado é igual a 16, eu posso pensar no 4, mas eu não posso esquecer que também tem a possibilidade de ser o menos 4. Então, essa equação, esse problema, vai ter duas soluções, tá? A solução vai ser mais 4 ou menos 4. Vocês podem aí estar se perguntando, professor, mas no problema anterior, lá do celeiro, a resposta não poderia ser 10 ou menos 10? Olha só, a resposta da equação até que poderia ser 10 ou menos 10, tá? Mas a resposta daquele problema não. Por quê? Porque aquele problema era um problema envolvendo medida e não faz sentido eu falar de uma medida negativa. Então, para aquele problema, apesar da equação ter duas soluções, a gente ia considerar como resposta do problema apenas a solução positiva, que era o que fazia sentido naquele contexto. Nesse segundo problema, não é um problema envolvendo medidas, tá? É um problema, a pessoa pensou em um número e ela poderia muito bem ter pensado num número negativo. Então, aqui sim, nós vamos considerar as duas soluções dessa equação do segundo grau, tá? A solução positiva e a solução negativa. Bom, turma, essa aula foi assim apenas uma introdução ao estudo das equações do segundo grau, um tipo bem ali específico de equação do segundo grau que nós vimos, tá? Mas já é um cheirinho de como resolver uma equação quadrática já no 8º ano.
façam as atividades propostas, dediquem-se aí aos estudos, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa anotado lá no seu caderno. Boa semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.